Passou logo. Olá, eu me chamo Josué e esse é o primeiro podcast da ADTAG QNL14. Uhul! E eu me chamo Guilherme e nós estamos aqui hoje com o pastor Ednelton. E a pastora Roselene. Mas enfim, e aí, pastores, o que vocês estão achando desse novo projeto que nós estamos criando, né? Com essa. Que nós estamos criando. É fundamental para o crescimento, né, da igreja, da obra de Deus. Que Deus continue abençoando esse projeto e eu creio que vai fluir muito. Amém, amém. E o senhor, pastor, o que o senhor acha do projeto também? Esse projeto é uma maravilha, né? Principalmente para nós que somos de uma congregação um pouco pequena, então isso traz uma visão, né? Um olhar maior, né, nas redes sociais e vocês sigam em frente que vai dar tudo certo. Ah, Amém. coisa boa. Mas como é que vocês estão se sentindo no dia de hoje? Conta um pouco da história dos senhores. Tipo, como foi sua primeira. A história da igreja, né? Se possível, como vocês se conheceram, para o pessoal conhecer mais os senhores. Eu conto, você conta. Ai, gente. Pode iniciar você, depois eu falo algumas partes. Então tá bom. Então eu vou contar como nos conhecemos. Temos dois amigos em comuns. E uma noite, né, eu tinha chegado do hospital, olha que situação. E minha amiga, olhando o álbum de foto dela, ela falou assim: Nossa, como eu não lembrei antes, eu tenho um amigo, vou te apresentar. Aí eu falei assim: Sério? Ela falou assim: Sério. E aí, no dia seguinte, foi tudo muito rápido. No dia seguinte, o amigo que ela disse que ia me apresentar, né, chegou lá na casa dela e ela me apresentou o pastor Ednelton. No tempo, ele era auxiliar, né, aqui da QNL 14. E eu congregava em outra congregação, também da ADETAG. E nós nos conhecemos, começamos a sair, né, nos conhecer melhor, e começamos a namorar, e a noivar. Foi tudo muito rápido, né, amor? E aí, né, amor, pouco a Aqui. pouco ele pediu namoro. Nossa, gente. Aí logo após, assim, foi pedir ela em namoro, e logo quando pediu em namoro, foi muito rápido, assim, foi 3 meses nós estávamos noivos, já conversando sobre casamento, né? E lógico, né? Principalmente nós somos cristãos e nós já estávamos assim com o mesmo objetivo, né? Então nós realmente com 9 meses, foi, bebê? Foi não 9 meses já, né, Deus já deu essa graça para nós. Hoje já temos 15 anos de casado, Olha, 2 filhas, né, maravilhosas, graças a Deus. A Ana Júlia e a Amanda são, né, 2 meninas maravilhosas. E Deus tem nos dado essa vitória hoje também, né, juntamente com a pastora, hoje nós pastorear, né? Então isso tudo foi através da nossa união, né, através da nossa força, e Deus hoje tem nos dado essa vitória de poder estar aqui apresentando um podcast, né? Que maravilha. olha aí, gente. Quem diria, né, pastor, que, que hoje o senhor ia estar com congregação, né, e ter duas lindas filhas, né, porque a gente sabe que a vida do senhor nem sempre foi tão fácil, né, e o senhor já passou por muita coisa. Mas eu queria saber uma coisa que a Lene me falou, como é que funciona esse negócio de namoro cristão, assim? Como é que é essa questão de namoro cristão? Como é que o cristão namora, né? Eu acho que hoje a gente tem uma dúvida quanto a isso, né? Questão de limites. Como é que foi o namoro de vocês? Assim, o nosso namoro, né, assim, nós fomos esperar, né, ficamos esperando o nosso tempo. Nós sabíamos, né, que ia ter a oportunidade de nós nos conhecermos melhor, né, intimamente. Então, nós esperamos pelo nosso casamento, só que não foi fácil. Se eu chegar a dizer aqui para você, não, é muito fácil, não é, né? Só que a gente ora, né? A gente evita, né, um pouco aquele contato de ficar muito a sós, né? Ai, E também eu tinha feito um propósito no meu coração, né? E eu acredito que, né, ele deve ter feito algum, né, com Deus. uhum. Eu tinha, né, falado com o Senhor, estava esperando em Deus,
Então, eu vejo que a mulher ela tem muito como colocar esse limite, né? Aham. Da mulher ela tem como falar, não, né? Agora não, espera mais um pouquinho. E foi tudo muito lindo, né? Para a glória de Deus, o Senhor foi nos abençoando, nós fomos orando, buscando no Senhor, o Espírito Santo foi nos ajudando, né? E começamos ali a esperar no Senhor, a hora certa, o tempo certo. Nós noivamos em agosto, casamos em fevereiro, também o tempo de espera não foi tanto, né? Não demorou muito. E foi tudo muito lindo, na nossa lua de mel foi uma bênção. Vale a pena, quero dizer para os jovens, que vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena, o Senhor abençoa, o Senhor prospera. E o Senhor, ele nos dá uma graça muito grande, porque essa graça de espera vem de Jesus, vem de Deus para as nossas vidas. Então, vale a pena esperar no Senhor. Que bênção. Meu Deus, que coisa forte. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia é muito. é, Assim, não sei se o Josué concorda, mas eu acho que hoje em dia é uma coisa que tá muito banalizada, esse negócio de namoro, né? Hum. O pessoal namora, aí não namora como gostou, vai troca, aí aquela liberdade toda, e às vezes a pessoa mesmo estando na igreja, né, às vezes tem comportamentos que não condizem, né, com o que tem na Bíblia, né? E eu queria saber do senhor, pastor, como é que foi assim, como homem, né? Como é que controlar os instintos, como é que foi esse negócio assim? Como é que foi a sua preparação com Deus? Como é que foi seu relacionamento com Deus para poder também, né, não queimar as etapas? Como é que foi isso? Realmente, assim, é difícil para nós cristãos, mas não é impossível, né? Porque nós cristãos temos que saber nossos limites, né? Aonde nós podemos chegar, né? Se você tem um objetivo na sua vida de casamento, então, assim, logo quando eu descobri que a pastora Leite seria minha esposa, logo assim, tivemos todos os respeitos e graças a Deus também a gente não tinha tanto contato, né? De todos os dias se ver, todo dia estar ligando um pro outro, não. O engraçado era isso, porque a gente se via de 15 em 15 dias praticamente. E quando a gente se via, ela ia para a igreja dela, vinha para cá, né, para QNL 14. E depois disso, a gente se encontrava, dava ali uma questão de um beijinho mesmo, uma boa noite, praticamente, né, lanchava, né, Pronto. coisa de jovem, né, lanchava. E depois disso, mais 15 dias. Aí nós conversávamos que na hora do almoço, na hora do almoço Olha aí. dela, na hora do meu almoço. Aí, né, Deus foi nos dando essa graça e tudo que a gente conversava, depois do primeiro mês, né, já era, já era sobre casamento, né? Olha aí. Aí nós, não, então vamos comprar aliança, vamos comprar isso e tudo. E Deus tem, assim, nos abençoado grandemente, né? Grandemente mesmo. Então a gente vê o tanto que Deus, ele é fiel, né? E logo após também, assim, aproveitando esse sejo jovem, é, para que os jovens, eles venham esperar, né? Uma vida casta, uma vida é, na presença de Deus, com propósito. Porque quando nós temos propósito, esse propósito diante de Deus é maravilhoso, né? Um casamento duradouro, né? Igual logo você iniciou falando, que hoje é tão banal realmente o namoro, né? Hoje, vou ali, namoro, fico, né? Aí já pensou, Jesus vem, Aí, o já caba era. fica. Fica, Então, acaba ficando, né? então vai acabar ficando. Então é muito melhor você ter um objetivo de um casamento do que você ficar nessa coisa de fica com uma, fica com outra. Aí você fica como aquele jovem, né? Chamado jovem galinha, né? Que Ciscando, pega, né? ciscando em todo lugar. Aí fica feio, né? Vergonhoso. Então hoje em dia a gente prima por isso. Então a gente ensina isso para os nossos jovens, né? Que eles têm que ter uma vida casta, uma vida em santidade, e na hora certa Deus vai abençoar, né? Olha Bem, que pastor, bênção. assim, não sei se vocês sabem ou se está escrito na Bíblia, né? Mas de acordo em encontrar alguém, sabe? Existe, como é que eu explico para vocês? Tipo, alguém certo para vocês? Ou
Ou é ou depende do caráter da pessoa, sabe? Tipo, ah, eu gostei dessa pessoa, aí vou lutar por ela. Eu respondo, meu bem. Ah, eu entendo sim, Ela já. né? Não tem na Bíblia que você tem a pessoa certa para você, até mesmo que você que sabe que é a pessoa certa para você. Você ora, você busca, né? E você lê a palavra. De acordo com você lê a palavra de Deus, ela te instrui. Ela te instrui o que é certo para você. Então, se você está orando, se você está buscando, você está conhecendo a pessoa, né? O caráter, você falou do caráter. É muito importante nós conhecermos o caráter, né? Saber com quem nós, né, vamos namorar ou Sim, futuramente casar. Mas, assim, conhecer de verdade, nós vamos conhecer no dia a dia. Porque no namoro você só conhece mais as qualidades, É, é né? verdade. As qualidades, às vezes um pouco de um defeito ali, né? Mas no dia a dia, porque até mesmo o amor, ô Josué, ele é assim, o amor ele te ajuda a suportar. O amor ele te ajuda a suportar. A Bíblia fala que o amor ele suporta. O amor ele constrói. O amor ele é construtivo. É todos os dias você está construindo alguma coisa na sua vida. Então, se você ama, se você escolheu aquela pessoa para sua vida, né? E Deus, ele vai colocar no seu coração. Ele vai te dar amor por aquela pessoa. E juntos, né? Vocês vão construir. Você vai ver o defeito um do outro, vocês vão olhar, ver um defeito do outro, vocês vão suportar. Por quê? Porque é amor. Porque a Bíblia fala que o amor, ele suporta tudo, né? O amor, Paulo fala que o amor, ele é benigno, né? Que o amor, ele perdoa. Então, isso que é o amor, né? É muito importante isso. Porque o amor, a gente às vezes, vou casar porque eu me apaixonei, né? Me senti, lógico que você tem que se sentir atraído, né? Você também não vai casar só se não sentir atraído, você tem que admirar, né? Eu vi até não vou falar o nome aqui, mas um, um pregador que ele gosta muito de falar para casal, que ele falou, você tem que se sentir atraído, É, né? já Você até tem que sentir sei. atraído. Mas Principal, assim, né? né? O caráter é muito importante, mas é importante. Não, se você casa com uma pessoa sem caráter, o seu casamento vai ser fracassado, então quando você viu né? esse moreno assim na sua frente, você já falou, ah, é aquele moreno ali. Mas Não, mas você tem, sabia, como eu já estava orando, Uhum. buscando em Deus, e tinha colocado um propósito no meu coração, que eu só ia namorar até então, né? Porque eu pensei, Senhor, vou namorar agora se for para casar, né? E eu conhecer essa pessoa, o Espírito Santo de Deus, porque nós temos o Espírito Santo, a graça de Deus é essa. Então, quando eu conhecer essa pessoa, eu vou sentir no meu coração que ela é a pessoa que o Senhor colocou na minha vida, para formar a minha família, a família que o Senhor quer para mim, É, né? é Porque nem forte. tudo, É às vezes, o que forte. você quer para você não é o que Deus quer, né? Então, um jovem, né? Ele tem que colocar isso no seu coração, buscar orar, que Deus ele É pode te guiar. Eita Vai te guiar. glória, É. isso é forte, viu, é meu? assim, aí você também perguntou se era bíblico, né? Aí eu gostaria também assim de responder uma questão assim, Isaac, né? Quando ele foi procurar Rebeca, ele fez um pacto, né? Junto com Eliezer, né? E eles ali numa conversa, aí eles fizeram uma promessa, né? Que ele ia buscar aqui, né? Que seria aquela mulher para Isaac. Ele Uhum. chegou, né? Foram buscar e e também Eliezer ele fez um propósito diante de Deus, que quando ele chegasse naquele lugar, a mulher que desse água aos camelos, ela seria aquela mulher que seria serva, né? Esposa de Isaac. E o tão interessante que ela deu água para 10 camelos. É verdade. 400 litros de água, né? Muita água. Então, quer dizer, aquela moça, ela serviu todos os camelos sem reclamar, sem ter questionamento. Não falou nada. Foi lá, fez. Logo Eliezer pegou, entregou tudo para ela e levou ela para casa. Então, assim, ela foi uma escolhida, né, de Deus para Isaac. Hoje, nos nossos dias atuais, é o quê? É um jovem, né? Procurar uma mulher da igreja,
Mas o namoro já é para isso, para poder se conhecer. Quando se conhecem, né, aí ambos vão saber os objetivos, se é essa pessoa mesmo que eu vou casar, se a vida, né? Vamos estudar juntos, ou vamos trabalhar juntos, o que é que nós vamos fazer em nossa vida. Então é isso que o jovem tem que saber, né? O que é que ele vai querer para o futuro. Vai querer uma mulher preguiçosa que não limpa uma louça, que não, né, não limpa o chão, né? Na Não, verdade, tem não mulher varre um copo, não varre um copo, né? Então, hoje em dia, né? Hoje em dia, as moças não querem trabalhar em casa, né? Elas querem empregada. Então, tem que estudar, né? Tem que arrumar um esposo também. É trabalhador? É. É homem de Deus? É. Vai respeitar? Vai. Opa, esse é um ideal para uma moça casar, né? olha aí. Olha que benção aí, ó. É ter não é objetivo, né? Mas na vida do casal, principalmente, os dois têm que fazer a parte, né? Por exemplo, Sim. é algo que eu vejo, assim, na minha visão, eu acho que muitos pensam assim também, que, por exemplo, a, vamos dizer, a mulher, ela cuida mais da casa, o homem Isso. trabalha mais, mas não é o direito de, tipo, o homem ele só focar no trabalho, entende? Tipo, Sim. ele trabalhar dentro de casa também, arrumar as Ajudar a coisas, esposa, ajudar a né? esposa, é Sim. justamente isso. Tipo, se você não enxergar isso dentro do namoro, eu acho que muito dificilmente no casamento isso vai pra frente. Aí, A realidade, o que você está falando é a realidade. O namoro já é para isso mesmo, você se conhecer, uhum, né? A partir do momento que você está namorando, você vai saber se aquela pessoa respeita o pai, respeita a mãe, é né? verdade, tem Já esse tipo começa aí. por aí, né? Se, por exemplo, a mãe está falando alguma coisa, mãe, daqui a pouco, né? Na frente do namorado, né? Aí você já vai ver que é uma pessoa que automaticamente vai te destratar na frente dos seus amigos. Então, você já tem que saber lidar com aquilo que você vai ter para o seu futuro. Você vai querer uma pessoa que vai te envergonhar? Você vai querer uma pessoa que vai te deixar sem graça na frente dos seus amigos, né? Aham. Aí você tá aqui, assim, você tá com seus amigos, aí de repente a sua namorada fala, vem cá, né? Deixa, aí então você fica sem graça. Então é muito melhor você pegar e esperar em Deus, orar, colocar nas mãos do Senhor, e Deus, com certeza, ele vai dar uma direção. Não que você acha assim, não, tem a pessoa certa. Não, porque sempre somos duas cabeças diferentes, né? Ela teve uma criação diferente também. Ela tem uma família diferente, né? Mas o casamento é isso. É duas pessoas diferentes. É duas culturas que É viram claro. uma, né? Porque imagina se você pensa a mesma coisa, É. eu penso a mesma coisa que ela. Aí eu vou pegar no copo, ela vai pegar, né? Não tem graça nenhuma, né? Seria muito chato se fosse tudo, né? Todo mundo pensando igual você, né? Tem que ter uma Não discordância, tem uma briga, graça, né? é uma discussãozinha, uma guerra, né? Por exemplo, Mas no bom né? sentido, no bom Tem um sentido. exemplo, né? Vamos supor. Aí eu chego, tô no meio dos meus amigos, aí chega, lógico, a mulher tem, não, tem um toquezinho, ó. É Ó, diferente, né? aqui, ó, aqui, ó, aqui. Aqui eu já sei que, né? Tem que me tirar, fala menos, né? É, ela fica lá É, só de beliscando, isso. Quando a mulher te dá um amassa aqui, toque aqui, ela ó. já deu um toque, né? É verdade, Então, é você tem que verdade. saber o toque da É, mulher, né? é Na hora que verdade. você, opa, tá falando demais. Então, opa, Eu ria, vigia, né? eu ri assim porque eu ri assim porque isso é interessante, sabe? Porque eu costumo dizer lá pra Ana Clara lá em casa, né? Fala assim, Clarinha, o homem. Porque assim, nos filmes, geralmente, o homem hoje em dia é passado como se fosse um bobão, sabe? Não sei se vocês já viram o Homer Simpson, já viram do Simpsons? Ah, Aí tem lá o Homer Simpson lá, ele é meio bobão, ele é tipo desleixado, ele não cuida direito dos meninos. Aí tem a mulher dele que fica falando, nossa, tem que cuidar dele, brigando com ele, né? Aí eu falo, ô, Clarinho, o homem é assim, ele precisa de uma mulher com ele, pra cuidar dele, pra falar as coisas que ele precisa fazer, porque senão ele taca fogo na casa, ele
Isso Deixa os meninos vira à uma. vontade, É. faz parte. Então, então o homem tem que ter uma mulher pra ajudar ele a não morrer. Essa é a verdade. Fazer comida pra ajudar, né? Voltando assim na pergunta que ele falou, Josué falou, perguntou se o homem ele trabalha fora, trabalha, né, trabalha muito, a mulher para ficar né, mais cuidar do lar, né? Mas hoje em dia as mulheres elas estão muito envolvidas também, independentes, né, assim, num trabalho, ela não fica dependendo só daquele trabalho do lar, não Sim. tirando a responsabilidade da mulher dela cuidar do lar. Porque a mulher ela tem que entender que ela tem que trabalhar fora, que ela pode trabalhar fora, deve trabalhar fora, é bom trabalhar fora. Isso é muito bom para o crescimento, né? O crescimento dela, meu Deus, fugiu? Profissional. Profissional, Profissional. é, Na vida né? pessoal, né? Isso faz bem para ela. Mas ela não tem que deixar de descuidar da sua casa, do seu lar, dos seus filhos, do seu esposo, né? Assim, e o homem, O homem é mais ele desleixado. trabalha fora, mas assim, ele tem que entender que sua mulher também ele precisa de uma ajuda. Né? Fazer as coisas ficar mais flexível. Ó. Poxa, tem muita louça, tem uma casa para limpar. Uai, vou levar uma loucinha para minha esposa, né? Fazer uma Lavar um graça, uma coisinha, né? Uma coisinha boa. Aí, ó. Então, aí fica o quê? Fica um trabalho Algum dividido, direto. né? Fica um trabalho dividido, Direta. indireto. Tá vendo? Um trabalho dividido em casa e fica menos estressante. Aí, ó. Pensa, tem uma louça e tem uma casa para limpar. Se o homem lava a louça, a mulher limpa a casa, termina os dois juntos, vamos assistir um filminho. Ah, sobra mais tempo pra namorar, né? Aí, ó, tá vendo aí, ó? Vocês têm que pegar essas dicas aqui, gente, ó. Você que é casado, limpa a casa, arruma a casa, chega em casa, arruma, faz as coisas e depois você vai ter mais tempo pra namorar, gente. Tem que aprender. Pois é. Então, pastor, assim, a gente falou muito aqui em namoro, em casamento, né? Isso são partes fundamentais da vida do cristão. Mas, assim, que é faz parte do tema hoje propor, sabe? Assim, pra gente poder tratar melhor aqui do tema, que é sobre vida com Deus, né? O que é ter uma vida com Deus? Então, no relacionamento a gente já percebeu como é ter uma vida com Deus, né? Tomar cuidado, né? É, é, ter limites, cuidar um do outro, tem que ter amor. Mas no geral, queria de vocês saber assim de vocês o que é ter uma vida com Deus. Só para complementar aqui, como é que começou essa vida com Deus que vocês tiveram assim no começo? Foi muito difícil? Se, tipo, vocês pensaram em desistir, sabe? Você fala do chamado, do ministério, de Também pastorear. quando vocês Anterior. realmente quiseram aceitar a Deus, A sabe? sua trajetória, A sabe? trajetória, o começo de A tudo. sua conversão, como é que você Percebe? sentiu assim a sua, como é que foi essa chamada assim, esse fogo que ardeu no seu coração? Você falou que não É, dá mais para viver sem Jesus. Como é que foi isso? uma pergunta muito interessante, né? Porque aos 16 anos eu vim para o DF. Eu sou do Maranhão, vim para o DF. Aos 16 anos, aos 17 anos, eu conheci uma pessoa que ela começou a falar do Evangelho, começou a falar de Jesus para mim. Uma vez ela falou assim, ó, Jesus te ama, e eu fiquei aquela coisa, né, Jesus, tal. E aí, aos 17 anos, comecei a ter um discipulado, né? Começaram a me ensinar quem era Jesus, me falar quem era Jesus, porque às vezes você sabe, ouve falar o nome de Jesus, mas você não tem um relacionamento, você não conhece Jesus, você não sabe a respeito de Jesus. Eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia o que significava, o que estava escrito ali na Bíblia. E ali eu tive discipulado com um obreiro, e aí, com o tempo, eu fui a uma igreja, né? E eu estava no culto, estava uma bênção, estava ali sentindo, sabe, aquela alegria no meu coração, não foi emoção, mas foi uma coisa assim que eu senti no meu coração, uma vontade de mudar, uma vontade assim de ser transformada por aquela palavra, de ser transformada pelo aquele Jesus que aquele pregador naquela noite estava falando, sabe? Eu falei assim, eu quero que esse poder, que essa palavra entre na minha vida e ela transforme. Então ali eu levantei a mão, né? Quando perguntaram quem quer aceitar Jesus, eu falei assim, eu quero aceitar ele na minha vida, para ele transformar a minha vida, porque eu precisava aceitá-lo para que ele viesse mudar a minha vida, para que eu viesse ter uma vida diferente. Então eu levantei a mão.
aceitei Jesus como meu Salvador, porque nós precisamos levantar a mão e reconhecer e aceitar Jesus como Salvador, para que a nossa história seja diferente. Então, eu conheci Jesus como meu Salvador ali, mudei, não foi imediato, É um assim, é um sabe, é um processo. processo muito difícil, não é fácil, porque se eu chegar aqui e falar, olha, o evangelho é fácil, a transformação é muito fácil, não é, né? Você renunciar a muitas coisas da sua vida para ter um relacionamento com Cristo. Mas eu percebi que eu precisava, passei por vários processos, que não dá aqui para ficar falando dos processos que Sim, eu passei, mas eu passei por muitos processos que foram doloridos, que trouxe dor, né, que trouxe desespero, que muitas vezes senti vontade de desistir, mas tinha uma força, né, que é a força do Espírito Santo que estava em mim, que dizia assim: olha, você não pode parar, porque se você parar, eu não vou cumprir aquilo que eu tenho para você, as coisas lindas que eu tenho para você, a história que eu escrevi para você, sabe? E ali, relacionamento com Cristo é você se doar para Deus, é se doar para Jesus, é se dizer assim, Deus, é como diz a palavra, Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, Paulo fala isso, né? Se Cristo vive em mim, eu tenho que renunciar, tenho que fazer renúncia. Quando Jesus vai ali pregar, lá em Lucas capítulo 5, que ele começa a pregar ali no barco ali num barco de Pedro, né, ali para aquela multidão, ele começa ali a falar, e ali ele vai lá, depois leva, né, conhecendo uma história, vai Pedro, vai lá para o mar alto, pesca, e ali o Senhor abençoa, ele não tinha pescado nada, sim. só que no final da história, Pedro se maravilhou com tudo que Jesus fez. E ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Ele largou tudo, tudo, e seguiu Jesus, porque ele se sentiu indigno, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que renunciar, sabe? Ter uma vida de renúncia. E relacionamento com Forte. Cristo é no dia a dia, É, sabe? É renúncia, é orando, é se entregando a sua vida, não porque você é perfeito, mas como Paulo fala, é Deus, ele nos aperfeiçoa. eu A acho. palavra de Deus é que nos aperfeiçoa. A palavra de Deus é que nos transforma. Então, relacionamento com Deus é ler a palavra, buscar a Deus todos os dias. E hoje também o relacionamento com Deus também, a questão jovem é o que o crente ele é arcaico, que crente não brinca, que crente não faz isso, Não né? ri, não, Mas só que sério, é enganado, né? Hoje o jovem joga futebol, né? Hoje o jovem sem é, pecar, né? sem pecar, né? É, quando eu brincava ainda, né, uns 3 anos atrás, quando eu brincava de futebol com os meninos, eu falava assim, ó, ninguém fala, ó, o ladrão, olha o Aham. crentão, né? Ó o crentão, porque ladrão, né? Ah, nós somos crentes, estamos chamados É de verdade. ladrão? Não, é crentão, né? Aí a gente brincava, né? Os meninos gostavam muito disso. Mas assim, a vida com Deus, ela não é somente brincadeira, né? É. Ela tem também os seus momentos por exemplo, quando logo na minha juventude, na QNL 14, né? Quando eu estava naquela igreja ali, assim, hoje, né? Graças a Deus, hoje eu pastoreio ali aqui na N14, mas o período que quando eu iniciei, a gente pegava, eu tinha um grupo de amigos que nós pegávamos, chegava na igreja 8 horas da manhã, saía 10 horas da noite, de jejum, né? Então, assim, hoje nós não estamos aqui, caiu de paraquedas, né? Tá aqui o pastor Ednel, tá aqui a pastora Ozelene, É né? forte isso aí. Mas, assim, quantas vezes nós estávamos aqui chorando, né, nos bancos, quantas vezes Deus usava vasos, dizendo, olha, vou te levantar, você vai cuidar de rebanho, né? Então, tudo isso você vê a mão de Deus, né? E hoje eu tenho uma esposa tão maravilhosa do meu lado. Para mim, hoje, eu me sinto muito realizado, porque ter a Zelene do meu lado, de assim, tantas lutas, né, que nós somos seres humanos, e sofremos alguns momentos da nossa vida, mas mesmo assim, independente disso, nós não largamos Jesus, né?
a nossa fé é que vai dar tudo certo e cremos que sempre nisso, na vitória. Então, hoje, o jovem que vê, tanto eu como a pastora Roselene, ele, se seguir o nosso exemplo, ele vai ser um jovem muito vitorioso. É verdade. Porque, porque o que a gente tem para passar é isso: é fé, coragem, vamos vencer, vamos continuar, né? E a nossa maior virtude de aconselhar jovens é isso. Ó, vamos vencer. Ah, não conseguimos conversar? Aí a gente indica um especialista, né? Porque aí já não é com a gente, né? Aí já tem que ser uma pessoa que consiga tratar, né, do caso. Mas se for até onde a gente puder, a gente ajuda, abraça e vamos seguir juntos, né? Orar, jejuar, consagrar e nós vamos chegar lá, né? Amém. Então, assim, a nossa vida é pautada nisso. Então, iniciamos fiéis, hoje continuamos fiéis e daqui a pouco continuar fiel também, porque saber que o nosso Deus sempre tem cuidado de nós, né, meu irmão? É forte, meu Deus, que coisa linda. É, é, eu fico assim, emocionado, porque o pastor é um pastorzão. Não é porque é meu irmão, não. Pra quem não conhece a gente, apesar da gente ser parecido, ele é meu irmão, né? Ele é meu irmão. E assim, não é porque ele é meu irmão que eu digo coisas boas dele, não. Porque se ele fosse uma pessoa ruim, seria mais fácil pra eu dar testemunho de que ele é uma pessoa ruim, né? De que ele é um mau pastor, de que ele é uma pessoa ruim, mas ele não é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele é uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. A esposa dele o tempo todinho, né, a pastora Roselene, o tempo todinho fala que ele é um homem bom, que ele é um homem que tem um coração grande, que às vezes ele, de ter o coração tão grande, às vezes ele é besta. Mas porque ele tem um coração bom, um coração bondoso, que vê esperança. E eu digo isso porque ele foi uma das pessoas que ajudou no meu processo de conversão, entendeu? Eu não cheguei, eu não vim à igreja totalmente são, né? Ele sabe disso. Não vim totalmente são, mas ele teve paciência para acreditar em mim, melhor ainda, para acreditar na obra que Deus tinha para realizar na minha vida. E às vezes você precisa de alguém assim que acredita que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, né? De alguém que tem paciência para ver o agir de Deus na vida do outro, né? Que às vezes a gente quer isso, né? Que as pessoas venham até Cristo totalmente limpa, né? Sarada, curada, mas às vezes não é assim, É né? Jesus que limpa, né? É É Jesus a que limpa, é a palavra, né? palavra, é. E aí, graças a Deus que Deus me deu pastores e uma família que teve paciência comigo, né? E quantas vezes hoje você que está nos ouvindo precisa dessa paciência, né? Ah, eu peco, tem semanas, tem meses que eu peco no mesmo pecado, mas eu queria que ouvir uma palavra do pastor a respeito disso, pastor. Queria que o senhor desse uma palavra para pessoas que têm dificuldades com qualquer tipo de pecado e que às vezes não vêm para a igreja, ou às vezes não procura ajuda, porque acha que o pecado dela é tão grande, mas tão grande que não tem mais solução para ela. O que que o senhor tem para falar para uma pessoa assim? Muito boa pergunta. E assim, e nisso, o conselho que eu dou é que venha, né? Venha para a igreja, porque a igreja, ela é o hospital realmente daquele que necessita. Porque se Jesus viesse para os ímpios, né, como veio realmente, né? Ele veio para os ímpios, não veio para o quitação, porque o quitação ele não vai precisar mais, né? Então ele veio para quem. Então, Deus hoje, ele deu para nós, além de estratégia, ele deu para nós também sabedoria, né? E quando Deus dá-nos sabedoria, foi o que aconteceu, né, nesse momento, né? Realmente, quando a gente vê que uma pessoa quer, tem desejo de fazer, né? Você vai tratar, né? Você vai tratar. E quando você trata, não é aplicando mal, mostrando o erro da pessoa, é mostrando o bem que ele tem que fazer, né? Olha, rapaz, vamos evangelizar, mas como é que você vai evangelizar se você fuma, né? Estou dizendo o caso do Guilherme. Estou dizendo o caso de pessoas que
Aí, por exemplo, você não vai ter testemunho de frente a uma outra pessoa, não é? Então, quando você está limpo, uma certa vez, né, Uhum, um amigo me perguntou, falou assim, pastor, pastor, desculpa, hoje, né, antes, quando eu não era pastor, ele me perguntou, pastor, amigo, eu posso evangelizar? Aí tinha o cabelo grande, andava de camisa cavada, né, de bermuda. uhum. Aí ele pegou, qual é a diferença de mim e de você? Nós vamos pregar a mesma palavra? Sim, nós vamos pregar a mesma palavra. Mas quem vai dar mais crédito? Uma pessoa que vai ouvir você com cabelo grande, cheio de tatuagem e de bermuda? Ah, não, mas para mim talvez se torna mais fácil. Não, não é assim. Porque se fosse dessa questão, hoje eu sei entrar dentro de uma boca de fumo, chego lá, prego a palavra de Deus, né? E saio, né, pregando a palavra de Deus, saio de lá, as pessoas me respeitando. Agora vai você do jeito que você está, vai lá pregar, pra você ver. Um Você pouco sai, de flash pra ele, né? é isso, entendeu? Então hoje nessa atualidade, nós temos tem um testemunho. O mundo quer ver em você um testemunho. E nesse testemunho a Bíblia diz o quê? Nós somos rodeados de um tão grande número de testemunhas. O inimigo, ele está sempre apontando. Opa, tá vendo? Olha lá, não é crente? Olha lá, ó, aquele lá. Então, o mundo sempre está te apontando. Então, no dia que você errar, olha lá, o crente errou. Entendeu? Então, eles não vão pegar e vão te julgar pelo que você está fazendo de bom. Eles estão te julgar por. Você pode fazer 100 coisas boas. É verdade. E se você fazer uma errada, anula as 99. Então, o crente ele tem que ser, quanto mais perfeito na presença de Deus, é melhor para ele. Verdade é bom, ser fiel a Deus é bom, entendeu? Então, assim, a questão de assim, Deus ter colocado no nosso coração, sim, realmente é amor, né? Questão juventude, questão dos irmãos que necessita, né, da gente. Então a gente está aqui para tratar mesmo com amor, né, com paciência. E logo quando você vê, hoje olha o fruto que nós temos aí. Hoje é o entrevistador, Olha aí, né? que bênção. Deus é fiel, né? Deus é Deus é maravilhoso. fiel. É, Deus é maravilhoso. Verdade. E a senhora, pastora? Qual o É, conselho que a senhora dá para uma pessoa que acha que tem um pecado muito grande, ou então que já tentou várias vezes lutar contra o pecado e acha que para vir para Jesus Cristo a pessoa tem que ter abandonado esse Eu pecado? acho que isso conta até como aqueles desviados, sabe? Que não conseguem voltar a Deus. olha, eu quero dizer que não há nenhum pecado que o Senhor não possa te perdoar. Meu Deus, é E que forte. não há nenhum pecado que Jesus também não possa te limpar. Ô, E glória. que não há nenhum pecado que Jesus não seja maior, né? Eu quero dizer que Jesus, ele é maior do que o seu pecado. Meu Deus, Eu isso é quero muito te dizer que forte. Jesus, ele pode perdoar, né? E não vai ser a igreja que vai te limpar do pecado, não vai Eita, ser a igreja que vai te curar, mas sim a palavra de Deus, mas sim Jesus, porque a graça dele nos basta. A graça dele pode te ajudar. E venha do jeito que você está, não tente deixar para o pecado, para depois você estar vindo congregar em uma igreja. Não, Forte. venha do jeito que forte. você está. Venha tudo com o seu pecado. Quando você chegar aqui, através da palavra de Deus, o Espírito Santo, Meu ele vai te Deus. convencer. Porque não é a minha palavra, não é a palavra da irmã Zilene que te convence, não. É a palavra de Deus, é Jesus, é o Espírito Santo que vai até o seu coração, até o seu íntimo, até o seu profundo, e ele te convence, ele te limpa, ele te resgata. Aí quando você vê, você perceber, você já viu que Deus, que Jesus já te limpou e já te transformou. Então, eu vou te dizer, vou te dar mais uma dica. Nunca deixe de vir só depois que você deixar o vício, que você deixar aquele pecado, sabe? Porque você não vai ter força. E você vindo para a casa do Senhor, você vai ouvir palavras que vai te ajudar.
palavra que vai te incentivar, porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele é riquíssimo, que o nosso Deus, ele é Verdade. riquíssimo em misericórdia. Eu vou dar um exemplo, Davi. Davi, ele pecava, ele se afastava do templo, Hum. se afastava da casa do Senhor? Não. Ele parava de orar, de buscar? Não. Sabe por quê? Porque ele sabia, lá no Salmo 51, Davi ali, ele começa a confessar o seu pecado para Jesus, para Deus, e ali ele vai falando e dizendo que ele precisa ser limpo, ele precisa de transformação, ele precisa de mais intimidade, porque ele sabe que só através da palavra, que só Deus tem tudo que ele necessita. Então eu quero dizer que você pode vir a este local e ouvir a palavra de Deus e ela vai te transformar. Ô, Glô, esse é o lugar certo, né? Pra Ah, quem. lugar certo. Se você é um pecador, Jesus Cristo é um grande salvador, né? É que onde é que a sua alma é curada, né? Porque vamos comparar ao médico, né? Não adianta nada você vir curado. Você tem que vir na dor para você sentir a Deus. É verdade. Eu acho que, tipo, é isso que mais faz as pessoas não querer vir, sabe? Essa dor, como é que é o nome? Essa falta de dignidade que ela tem dentro de si que a impede de vir para cá. É no tanto que, é tipo um testemunho meu, sabe? Porque eu cresci num lar de pais crentes, pais cristãos, só que eu sempre fui um crente viciado, né? Eu só realmente me converti. Ramidinho, O filho do Ramidinho. filho pródigo que É, ficou, né, em casa. exatamente. Poxa, foram muitos anos, foram muitos anos indo para a igreja só por ir. Aí, realmente, quando eu conheci a Catherine, né? A gente se firmou Oh, mesmo na gente, igreja, e foi aí que eu entendi o que é o peso, sabe? O que é sentir Deus. Porque antigamente era só, vamos dizer, balela. Porque a gente tem muito aquela É visão, igual o Jó, né? igual Só ouviu falar, né? só ouviu Agora falar. você vê e se sente, né? Exatamente, forte. porque você tá naquele grupo de tipo, igreja, você pode fazer poucas coisas, a igreja você vai ser, não é isolado o termo, mas é tipo, você vai ser afastado, você vai ter o seu grupo, você vai parar de fazer coisas que o mundo, como é Você não vai ter liberdade, né? liberdade, porque você se prende muito ao mundo fora da igreja, você fica preso àquela realidade de pecado, Porque o palavrão, mundo realmente as coisas do mundo ficam tipo fácil, né? aham, É tipo assim, mais ao léu, né? Aí hoje na igreja você tem que ter, não é regra, mas é uma coisa que você tem que ter, por exemplo, de Deus na sua vida, né? Que é o que fazer a coisa certa, já coisa né? certa, Então exatamente. a gente vê que hoje sair ou deixar as coisas do mundo não é fácil, mas é gratificante, não Gratificante. é? A gente fica preso naquele prazer que tá Forte. dando, sabe? Aquele prazer que, tipo, você acha que tá bem, mas toda noite tá chorando. Pois é, Aí, Meu quando você Deus. realmente é se difícil, firma né? na igreja, aí, cara, Mas é igual o que vocês falaram, são processos. Processos que, tipo. Como é que eu falo? Não é de uma hora pra outra. Pra mim, realmente virar. Né, firmar por um ano. Um ano lutando, um ano presente na igreja para entender as coisas de Deus, para realmente ficar firme. Eu gostei, Josué, da sua colocação, porque você falou assim, quando vamos ao médico, nós vamos porque está sentindo uma dor. É É, verdade, ninguém vai ao médico porque ele está Tá bem, curado, né? está bem, né? Ele vai ao médico porque ele está precisando daquele médico. Então você vem à casa de Deus, vai a Jesus porque você está precisando de uma cura, você está precisando de algo, Hum, né? Não podemos ser hipócritas em dizer que nós vamos atrás de Jesus porque não temos interesse algum. Temos sim, todos nós temos interesse, sim, né? sim. Alguns precisam de uma bênção, outros de uma cura espiritual, física. Todos precisamos de alguma coisa de Jesus. Mas a maior coisa que Jesus já nos deu foi a salvação, A né? salvação, é. E tem muito dessa coisa, né? Às vezes tem gente que acha assim, mas eu não peco, eu não erro, eu sou uma pessoa boa, pago meus impostos. Mas às vezes é Jesus Cristo aquele sentido na tua vida que falta, né? Às vezes Jesus Cristo traz um sentido de vida, tipo assim, mas eu sou bom, eu faço as coisas.
mas eu sinto que às vezes você sente que isso aqui não é o bastante, que depois da vida após a morte, é, 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 e aí? O que vai ser depois da vida após a morte, né? Tem muita gente, então, que tem esse vazio, que às vezes tem essa dúvida, né? E às vezes Jesus Cristo é essa certeza, né, em vida de que a gente vai para que tem mais depois disso, né? Que tem mais depois da vida. É, Então Jesus Cristo ele preenche uma lacuna muito grande da vida do homem, muitas vezes, É né? verdade, se a gente formos observar, né, observar a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 9, quando Paulo vai, né, tá perseguindo o povo de Deus, vai até Damasco, né, ali, Paulo tem um encontro com Jesus. Paulo, ele tinha, Ele não conhecia, precisa, tinha muitas coisas na vida dele, só que ele precisava de alguma é, coisa, mas, né, né? para preencher a vida dele. Ele E foi, seguia Deus, né? foi tão grande aquele preenchimento de vida que eles não observaram a vida do apóstolo Paulo. Meu Deus, que preenchimento de Deus, que preenchimento de Cara, me Jesus, arrepio né? todo porque ele A já era sábio, graça, né? pois ele já era Rico, sábio, tinha conhecia tantas dinheiro. coisas, É, mas precisava ser preenchido, né? Ele precisava ter um encontro real com Jesus e ele teve, foi um dos maiores apóstolos da Bíblia, né? O maior apóstolo da Bíblia. E ele fala assim, só pra complementar o que você falou, que, nossa, esse vai maravilhoso, Paulo mesmo, porque ele fala assim que tudo que ele teve antes de Cristo ele considera como esterco, né? É Nada. nada pra mim, não importa. O importante é isso. É como se fosse tem uma parábola que eu acho muito linda também, aquela parábola é, da pedra preciosa, que tem um cara que ele tem algumas pedras preciosas, mas ele vende todas as pedras que ele tinha por causa de uma só, né? Que aquela pedra que ele encontrou excedia o valor de todas as outras, e ele preferia vender tudo que ele tinha porque aquela tinha mais valor, né? E essa pedra é o Verdade. reino de Deus, é Jesus Cristo, né? E como fala Pedro, né? Falou Pedro lá para Jesus, lá em João capítulo 6, né? Que ele fala assim: para quem iremos nós, né? Pra quê? Para quem iremos nós? Então, só Jesus, né? só ele tem a palavra, ele já fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já mostra que é só ele, não Só tem ele. outro caminho, É o né? sentido. Então, o sentido maior é esse, o sentido é, esse caminho, esse Jesus, ele é tão maravilhoso, né, que ele nos tira um peso muito grande, né? Que a Bíblia também diz lá no João capítulo, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, né? Fala que Deus ele tinha uma carga pesada, né, dos nossos ombros. E é isso mesmo. Deus ele tirou essa carga e deu um jugo mais leve, né? Hoje, você tem liberdade de andar. Hoje você tem respeito. É Hoje as verdade. pessoas olham para você, ó, opa, tá ali o crente, opa, não vamos xingar, não vamos fazer isso, não vamos contar piada sem graça, porque, né, ele é um cristão, ele é um servo de Deus. Então você já o quê? Mostra um testemunho ali. Mas agora, se deixar, você cai naquele ímpeto, né, daquela pessoa que está fazendo aquela graça, aquela piada. Uhum, Então, hoje, nós temos que ser fiel em todo lugar. uhum. Aonde você estiver, seja na faculdade, seja no seu colégio, seja na rua, seja onde você estiver, fiel a Deus, ele nunca vai ter nada a se queixar. Né? Amém. Amém. Nada, né? Glória a Deus. Hein, eu queria ouvir de vocês uma experiência com Deus, assim. Quando você fala em experiência, qual a primeira que vem na sua cabeça? Assim? Experiência Uma com Deus. experiência com Deus. Qual? Qual que vem na tua cabeça? O mais marcante assim, na tua vida, tu falou, caramba, eu vi que Deus existe. Nesse dia, eu vi que Deus existe. Como é que foi isso? É muito Eu tenho forte. uma, eu queria ouvir de cada um aqui, se tiver. É, Porque eu tenho uma pra falar. E eu achei interessante essa é pergunta. muito forte, Guilherme, porque teve um tempo no meio dos processos que eu passei na minha vida que eu me sentia muito sozinha. Porque às vezes você está rodeada de pessoas e você se sente só, né? E, e tem tantas coisas que marca, mas assim, um que mais marcou minha vida foi antes de conhecer o pastor Ednel. Eu estava numa situação muito difícil e um dia dentro de um quarto, num trabalho, e eu estava assim,
depois de chegar da escola, e eu me sentia assim tão mal que eu falava assim, Senhor, na minha vida não faz mais sentido, né? Assim as coisas. Eu tô me sentindo muito triste, muito vazia, né? Eu oro, mas parece que tá faltando alguma coisa. Eu quero ter um lugar, eu quero ter uma família. Eu comecei a colocar no meu coração, voltando, Aham. né? Até mesmo na história de esperar no casamento, esperar em Deus ter alguém. E eu pensei, eu quero um casamento, tô me sentindo muito só. Eu sei que o Senhor tá do meu lado. E aí eu comecei a orar, e aí, sabe, e eu senti, através daquela oração que eu orei, o Senhor falou assim: olha, eu vou mudar a sua história de uma maneira tão surpreendente que você não vai, sabe assim, como se Deus, você não vai nem acreditar. Então, assim, o Senhor, ele começou a me mostrar, assim, coisas assim que eu tinha para viver. E eu falei assim, não, mas isso aí não pode ser eu. Primeiro, eu li a palavra e não entendia, né? Eu falei assim, como? Aí o Senhor falou assim, olha, você vai um dia ministrar a minha palavra. Aí eu falei assim, como? Eu não sei nem falar, eu Olha não só. sei português, Senhor, meu Deus, como assim falar? E aí, sabe o que foi que marcou Só minha... sabe o maranhense. Aí, sabe o que foi que marcou minha vida? Num dia que eu e o pastor Ednel, o pastor Ednel tomou posse, né? Eu estava um dia no Congresso Unidos, a DETAG, Olha na aí. sede, Pra quem não conhece, é um ótimo congresso, viu? DETAG. Beijei, fundo do meu coração, casar com um pastor. Eu nunca fiz isso, nunca fiz essa oração, tá? Mas quando Deus tem promessa, ele cumpre, o que ele tem que fazer, ele faz, quando ele tem chamado. E um dia eu olhei assim, aí o Espírito Santo falou assim, dentro do meu coração, um dia vocês vão estar sentados ali, junto com os pastores. E eu disse, como assim? Meu Eu falei Deus, é assim, forte. claro que não, Deus. Eu falei assim, meu marido nem é consagrado, pô, ele é diácono, né? Presbítero. Eu, como assim? Depois do Congresso Unidos, passou um mês. Ele foi convidado para pastorear. Olha só. Então, assim, Pensa, para cara. mim foi uma das experiências assim que eu falei assim, meu Deus, como assim? E Muito aí eu vi forte. que, tipo assim, que Deus faz na nossa vida é lindo demais. Nossa, muito marcante. E uma das coisas também, uma das experiências que antes de vir para a QNL14, o Senhor me mostrou a gente chegando aqui na QNL14, né? E aquela coisa bem gostosa na QNL14. E aí eu falei assim, sim, Senhor. E aí passou uma semana, meu esposo foi convidado para pastorear a QNL14. Então foi uma honra, foi uma experiência assim com Deus assim maravilhosa. Nossa. Isso é muita experiência, é cura, revelação, é coisa que É, Deus faz. Então não tem mas como, mas sabe, tem aquela que marca a nossa vida, esses né? marcos que Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo falou intimamente. No entanto, quando ele me ligou, eu falei assim, eu já sei. Olha a benção. Você vai pastorear a igreja. E ele, sim, como é que você sabe? Eu falei, porque o Espírito Santo de Deus acabou de falar Olha comigo. só, gente. E hoje ele é coordenador, né, da região aí. Como é que Ele é, filho? um dos vice-coordenador da primeira região, Olha só. né? Ajuda o nosso pastor Marco, daquele JBT. Aí, ó. Ajuda o pastor Marco Que daquele. aí Sem fraco, não. ele é coordenador aí a primeira região tem mais ou menos aí uns mil membros. Juntando elas, dá muita gente, não dá? Tem muita gente, Olha assim, aí, né? ó. É o Os coordenador. coordenadores têm feito um bom trabalho, né? Visando o nosso coordenador geral, é o pastor Marcos, né? Da QNJ 38, estamos trabalhando juntamente com ele, ajudando, né? Olha Então aí. vai ser uma bênção aí. Esse aí é pra aplaudir de pé. Glória a Deus. A gente, também eu tenho, assim, na verdade, a minha maior experiência, assim, seria até essa também, assim, como cristão, né? Não vou falar anteriormente, porque eu tenho também testemunho sobre a vida anterior, mas De Pregressa. liberação, né? de libertação. Então, Tem. mas assim, nesse momento, né? Eu acho que a próxima Olha aí. entrevista, né? Mais para O frente, pastor tem é testemunhos fortes. muita coisa É. forte. Dá pra gente. A Lene, a pastora Lene também, Então, Ozelene, na verdade, tem coisa forte aí. então, né? Quem sabe daqui, né? No Lavar roupa suja. futuro, a gente pode botar assim para a gente poder falar algumas coisas antigas, né? É verdade. Aí Deus, Edificação. né? Hoje, eu tenho uma experiência também junto com a pastora que nós, lá aqui em L14,
nós fomos líderes também. E porventura e por graça de Deus, eu estava numa reunião com vários líderes e pegou, não, como a igreja maior, tal, vamos colocar o líder da região lá. Aí o que era para ser líder da região, ele pegou e disse: Eu não posso, eu vou casar. Interessante, é igual parece aquele texto da Bíblia, né? Que quando chamou os amigos para as boldas, né? Aí chegou lá, cada um falou: Não, eu vou arrumar a cerca, né? O outro Ah, falou que de noite, né? de noite ia cuidar da junta de bois, né? E o outro ia cuidar de casamento do filho, que não tinha nada a ver, né? Mas só que o interessante, cada um deles, um foi casar, o outro estava fazendo faculdade, e automaticamente falou assim: olha, hoje teve o pastor da outra igreja, aí falou: não, vamos fazer o seguinte, o irmão Ednelto, aí dali eu fui líder de região. E o mais interessante foi isso, que eu sempre tive um sonho, desde a da época que eu me converti, em 2000, quando eu me converti, de pelo menos falar alguma palavra lá na sede. E o interessante, que É Deus me deu a forte, oportunidade, é forte. e eu ali, e falei o testemunho, né? Hoje eu participo desse congresso desde 2000, e hoje Deus realiza um sonho que era poder falar nesse altar. Eu não pedi nem para me pregar, era só falar naquele altar. Então Deus me deu essa oportunidade. Glória Olha a só, Deus, gente. aleluia. Deus realiza sonhos, E né? com Deus realiza eles sonhos. Deus aconteceu realiza isso, né? sonhos. Eu e minha esposa fomos pastorear Glória logo a depois Deus. disso, Olha que né? bem. Isso é muito Deus é fiel, edificante, Deus é é muito fiel, muito edificante, é fiel. muito edificante. Eu tenho também uma experiência também muito marcante, porque assim, eu sempre fui cristão, nasci num lar evangélico, né? E eu conheci Jesus também num lar evangélico, né? Que é interessante que ele falou. Às vezes a gente nasce na igreja, mas a gente não conhece. É, Peixe. pois é. Mas chega esse dia que a gente conhece a Jesus, né? E eu conheci aqui, graças a Deus. Só que teve um momento que eu tive que sair daqui da igreja, né? Não vale a pena entrar em pormenores, mas eu passei um tempo afastado aqui, não afastado da igreja, mas saí por um período aqui da QNL 14, da Assembleia de Deus, e fui congregar em uma outra igreja chamada Presbiteriana. Lá, pra quem não conhece, pra quem não sabe, eles não acreditam muito em dons, né? Em revelação, em esses negócios assim, sentir de Deus. Eles são muito assim categóricos da palavra de Deus, né? Eles leem a Bíblia, eles são cristãos também, são nossos irmãos, porém eles não têm muito esse carisma que a gente tem, esse pentecostalismo que a gente tem, né? Essa coisa que a gente, né? Esse mover do Espírito Santo. Que às vezes dá vontade de sair pulando, gritando, né? Isso é muito bom. Mas também são nossos irmãos, né? Tem o pastor Augusto Nicodemos, que é um homem de Deus, aquele é um homem de Deus muito forte. E, pois bem, o pastor que tava cuidando de mim também é um pastor muito bom, um pastor muito usado por Deus. Ele falou pra mim: "Eu não acredito nesse negócio de sonho, nesse negócio de que Deus sentir de Deus, que Deus me tocou." Beleza. Lá em casa eu tava passando uma necessidade muito grande. Não foi numa época assim de escassez lá em casa que eu abri assim o armário lá de casa e eu vi que tava muito vazio, né? E na época eu não tava trabalhando. E aí eu fiz uma oração. Eu tava até namorando na época, mas eu não cheguei a falar pra minha namorada da situação, né? Que tava faltando comida e tal. Não faltando, né? Mas tava um pouco. O armário tava vazio, né? Aí eu fiquei agoniado. Falei: "Oh, meu Deus do céu, me ajuda, senhor. Eu tô sem emprego. O que que eu faço? Me dá uma luz, me dá uma. Faz alguma coisa, meu pai. Age de alguma forma diferente, por favor, me ajuda." Aí, beleza, eu fui pra igreja, né? No que eu fui pra igreja, beleza, assisti o culto, tá? Foi uma benção na presbiteriana, né? E no final do culto, o pastor presbiteriano, pastor Luizinho. Se um dia, pastor, o senhor ver esse podcast aqui, o senhor lembre-se que Deus falou contigo naquele dia. Deus falou contigo naquele dia, Deus te tocou. Porque no final do culto, o pastor Luizinho me deu R$ 100 e falou assim: "Filho, você sabe muito bem que pela minha tradição, que pelo meu costume, esse negócio de sentir de Deus, que Deus falou comigo, mas Deus falou comigo
E tá aqui, ó. Segura aqui, ó. Deus A fala. sua- Tá vendo? Esse foi das maiores experiências que eu tive, entendeu? É um presbiteriano, entendeu? Porque assim, apesar deles não terem esse vigor que a gente tem, eles são as pessoas também que mais sabem de Bíblia. Assim, eu admiro muito a tradição presbiteriana, porque são pessoas que, assim, igual a gente também, os assembleanos também temos ótimos pastores, mas assim, fiéis mesmo assim, a palavra de Deus, que sempre foram, né, que nunca abriram mão disso, desde a Reforma Protestante, foram os presbiterianos, né, eles são conhecidos por isso, né, a palavra bem aplicada ali, a palavra. Assim, se fosse algo que não fosse de Deus, o pastor mesmo poderia me repreender, ou sei lá, porque veio dele, né? Ele falou, eu senti, meu filho, eu senti. Pega aqui, ó. Deus tá mandando te dar. Eita, Glória. Deus usa mesmo, né? Deus usa quem, Bom, pastor, Deus usa quem ele quer, quando ele quer. É presbiteriano, é batista, é de qual congregação que for, Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Graças a Deus, né? Ah, Amém. eu não tenho tipo, qual é que é o nome? Experiência. Uma experiência tão grande igual a de vocês, mas a que mais me tocou assim, né, foi quando eu recebi o dom de falar em línguas estranhas. Na verdade, não um dom, né, mas a primeira vez que eu falei, sabe? Até porque foi lá no congresso do Unidos. Unidos, a primeira vez que eu fui, aí tava aquele movimento todo, né? Eu lembro até que foi do Jefferson, do Sueli. Aí eu fechei os olhos, comecei a glorificar a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, até que saiu. Eita, Saiu. Glória. Meu Deus, é Deus forte. fiel, Deus é Forte. fiel. Não, Olha sua aí, que. experiência, né? Sua experiência, Para né? você foi uma Sua das maior melhores, né? experiência. Para finalizar agora, pastor, Ó, eu queria chamar aqui a produção, né? Porque a gente montou uma lembrancinha para vocês Eita, e queria Glória. divulgar o nosso nome do podcast. Eu acabei não falando no começo, mas espera aí, deixa eu só chegar aqui. pessoal aí da produção. O pessoal da produção. Ajuda a produção. Então vocês são Olha só aí. Ó, Aqui, assim, ó. Meu que Deus, isso? Pra mim. olha. Vou falar um pouquinho, pastor. Oh, transmente você. aí, ó. Olha só, gente. Olha lá, ó. Deus é fiel. Bem-vindo do Aleluia Cast. Ah, Qual que é o Aleluia, qual o nome? Aleluia Cast. ei, Aleluia Cash. Aleluia, Cast. Se você falar umas 3 vezes, você fala em língua estranha. Aleluia Cash, Aleluia Cash, fala em língua estranha. Então, Aleluia, Cast. Aleluia Cast. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela lembrança. Que Deus dê vitória para vocês. Estamos torcendo, vamos continuar orando para que não tenha nenhum empecilho e que Deus venha fortalecer vocês e que tudo que vocês botar a mão, Deus possa prosperar. Amém. Porque vocês glória a são Deus, bênçãos. aleluia. Amém. Glória a Deus. Josué e Guilherme, antes de terminar, eu quero só dar um recadinho, se alguém ouvir ali, Casa assim. né, nos assistir, eu quero dizer, ó, Deus, ele pega os improváveis para fazer provável na presença dele, através da palavra dele. Eu quero te dizer, como eu falei no início, né, que eu saí do Maranhão com 16 anos, vim ao DF, Lá do Codó. não, não é do Codó de Brecha, tá? E aí passei para vários, Essa de Codó. passei por vários processos da minha vida. Olhava para minha vida, eu pensava, não, a situação é só essa, não vai ter diferença. Mas aí Deus me pegou, me lavou, me transformou, porque eu era uma jovem muito difícil, muito atribulada, bebia, gostava de balada, gostava de coisas do mundo, assim, que, sabe, de loucura. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele pega os loucos, Oh, né? glória. Aleluia, faz meu Deus do céu. Na presença dele, Faz. transforma, e hoje eu estou aqui transformada, limpa pela Glória a palavra de Deus. Deus. Aleluia, E Jesus. quero Nazaré. dizer, imaginei estar aqui hoje, e o Senhor, ele faz isso, viu? Você que está aí sonhando, Deus realiza sonhos. Oh, glória. Mais alguém tem mais alguma última palavra, pastor? Não, só agradecer. Só Eu agradecer também quero agradecer por para você. tudo. Vocês foram A gente top. agradece, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Top, vocês! Obrigada! Bem, Então esse foi mais um Aleluia Cast, tá? Estamos aqui eu e Josué
Somos aqui da ADTAG QNL14. Siga-nos nas redes sociais, vai estar aí na descrição aí do vídeo aí. Siga-nos no YouTube, curte, compartilha, manda para todo mundo aí e que Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus.